construção desse círculo de leituras é que a gente está no quadro de uma pandemia mundial, né, gente? Então, assim, não adianta a gente fingir que a gente não está com adoecimento em massa, um número expressivo de morte, uma diversidade de infraestrutura, muitas pessoas com crise de acesso ao sistema de saúde, empobrecimento, violência. Somado a isso, a gente tem uma parcela da população trabalhando nos serviços considerados essenciais, uma parcela em casa, e o medo permeando a todos nós, né? O medo de quem trabalha se expondo, de quem fica em casa pela vida, pela saúde, pelas condições materiais de existência, perda e dúvidas quanto ao trabalho, à renda, a nossa falta de controle, incerteza, ansiedade, e somado a tudo isso, no caso do Brasil, a gente ainda tem a crise política e econômica que deixa a mistura um pouco mais interessante e desafiadora. Tudo isso nos coloca numa condição muito peculiar, né? Porque aí nós não somos mais os mesmos de março, nós não estamos nas mesmas condições de março, objetivo e subjetivamente a gente está passando por muitas transformações, até pouquíssimo tempo a gente não saberia dizer como é que seria viver na própria carne uma pandemia mundial, e é inegável que foi tirado da gente um pouco do presente, um pouco do futuro, né? Embora a vida continue seu curso, confinados ou não, trabalhando ou não, estudando ou não, a gente não pode deixar de reconhecer que o presente que nós concebemos estaria um tanto quanto diferente, e foi tirado da gente um pouco da estimativa e do controle para o futuro, né? E isso gera um desconforto e angústia imenso, não é mesmo? Porque, pelo menos para mim, gera um desconforto e uma angústia. Nesse sentido, nós do GEMAS pensamos o seguinte: é preciso elaborar. Entender o agora para formular os novos futuros é algo preciso, necessário. Só com a esperança de que podemos compreender o momento coletivamente, é o que a gente está fazendo aqui, de modo a propor caminhos que a gente vai ter força para se manter em movimento, né? Então, qual é a ideia geral do GEMAS? A gente pensou em superar as distâncias físicas por meio dessa proximidade virtual, para que a gente se angustie, se interrogue, leia, estude, pense e repense com as autoras e com os autores que a gente vai trabalhar, discuta, e mais importante do que tudo isso, que a gente consiga propor rotas melhores, né, ao que a gente está vivenciando. Então, trata-se de um tempo de reformulação em todos os níveis, né, gente? Desde sanitários a culturais, sociais, econômicos, políticos, comunicacionais e, muito importante, no nosso caso, educacionais, né? Então, nós não sabemos exatamente o futuro da educação, mas as possibilidades são múltiplas. Que nós, nesses encontros, possamos dar um passo à frente na construção de uma educação que seja mais dialógica, né, e com perspectiva mais plural. Acho que com isso começa até a fazer sentido porque que a gente escolheu o Krenak nesse momento, né? Mas antes da gente passar, eu também queria falar sobre a necessidade de nós termos calma nesses momentos de deliberação. É preciso que a gente saiba que existem algumas instâncias e decisões institucionais acontecendo nesse exato momento, né? Sobre suspensão, sobre protocolo de ação, sobre normas, retorno, a infraestrutura, o acolhimento, os critérios. Existem pessoas pensando no que vai ser daqui para frente em termos institucionais. Então, o mais importante é que nós e vocês, estudantes e tudo mais, colegas, saibamos que as informações serão disponibilizadas e esclarecidas. Tudo está muito relativizado nesse momento de crise, inclusive os prazos, os resultados, mas talvez seja o momento da gente exercitar aquela máxima que fala que é importante a gente ser firme na calmaria e flexível na tempestade. Vamos sentir um pouco o ambiente. No intuito, então, de dialogar sobre outros futuros possíveis, agora entrando propriamente dito no Krenak, nós fomos atrás de obras que propusessem reflexões sobre o tempo presente e o futuro como possibilidade em aberto.
Afinal, como eu disse lá no começo, só dessa forma a gente pode acerenar nossos corações, esclarecer as mentes e planejar a rota. Nessa busca, nós achamos muito oportuno debater o livro que tem se popularizado, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Por que a gente escolheu esse livro, né, gente? O Ailton Krenak, que é o autor, ele é uma importante liderança indígena, ambientalista, autor de textos preciosos, assim, valiosos, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Amanhã Não Está à Venda. Ele tem um texto, O Eterno Retorno do Encontro, no livro que é A Outra Margem do Ocidente. Ele ficou famoso, se é que a gente pode dizer assim, pelo seu discurso de defesa, né, da emenda popular da União das Nações Indígenas na Assembleia Constituinte de 87. Eu não sei se todo mundo chegou a ter oportunidade de ver o vídeo dele. Em 87 eu tinha 1 ano de idade, na verdade nem isso, né? Eu nasci em dezembro de 86, mas tem no YouTube, o YouTube nos salva. Quem teve a oportunidade de ver, ele faz um protesto misturado com uma performance, misturado com uma defesa, que ele se pinta com genipapo e tudo mais. E, gente, não é por acaso. Eu lembro de um dia que a gente foi fazer uma reunião, a Rafa até falou assim, nossa, não vi pessoa que está mais famosa nessa quarentena do que o Krenak. E é verdade. Não é por acaso que nesse momento de angústia, dúvida, incerteza e tudo mais, ele tem ganhado tanta visibilidade, tanta atenção, né? Porque ele nos auxilia, né? Ele materializa na sua obra, nas suas palestras, nas suas reflexões e tudo mais, ele materializa uma perspectiva que não é só dele, mas que auxilia a gente a entender, a nos inquietar, mas também refletir sobre as possibilidades. Então, espero que a gente tenha acertado nessa escolha. Eu acho que não faria sentido a gente estudar nesse primeiro encontro do GEMAS e depois desse tempo parado em meio a uma pandemia, discutir algo que não fosse tão urgente, né? Tão à nossa cara, as nossas necessidades, para que a gente consiga entender e caminhar. Eu fiz um breve resuminho da obra e poderia usar esse resuminho, gente, como até estímulo para caso haja alguém tímido, comece a, por exemplo, pensar na possibilidade de falar. Mas se vocês não quiserem, eu acho que a gente já podia abrir para discussão. E se vocês se sentirem desconfortáveis, aí sim eu volto e apresento o resumo. O que vocês acham? Sim? Então, abrimos para o debate para a gente falar desse cara chamado Ailton Krenak e sobre a obra Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ótimo, Mário, ótimo. Então, vamos começar aqui com as inscrições, como eu falei. Lancei aqui uma pergunta para vocês, né? O que chamou sua atenção no livro? Qualquer coisa que você tenha se mobilizado e refletido a respeito. Como a Mari falou, né? É um livro pequenininho, mas muito poderoso. Então, se tiver alguma coisa que vocês queiram falar, também vou manter aqui meu microfone fechado e ver se a gente tem alguma inscrição inicial. Né, Adriana? Então, eu vou comentar uma coisa. Posso, Mário, vou começar aqui com algo que me chamou muita atenção para compartilhar com vocês enquanto vocês vão se liberando aí da vergonha. Ah, André, para de gracinha, viu? Uma coisa que me chamou muita atenção no livro, e podem discordar comigo, claro, que é um livro pessimista. Eu acho que ele é um livro que traz algumas reflexões muito, muito pessimistas daquilo que a gente chama de humanidade, né? Eu acho que, na minha leitura, assim, o que ficou mais marcado é essa ideia de humanidade, né? Será que que é isso que é a humanidade? É disso que a gente está falando? E ele vai trazendo vários elementos para justificar isso, né? Dessa palavra aí que a gente chama de humanidade, como se partisse da ideia de que nós estivéssemos juntos e que não estivéssemos distanciados da natureza e que nós respeitássemos o diferente, né? E para mim é o contrário disso, né? Então, para mim ficou muito, muito evidente, assim,
a primeira coisa foi essa, né, desse conceito de civilidade, de humanidade. E a outra coisa que eu anotei também, que me chamou muita atenção, foi a referência que ele fez ao Boaventura de Souza Santos. Eu não sei se todos conhecem ou já leram alguma coisa do Boaventura, mas ele é um sociólogo português muito interessante, né? Ele traz também um outro paradigma, né? Uma outra forma da gente pensar nas nossas questões, né? O que ele chama do Sul. E aí ele traz essa ideia da ecologia dos saberes, que também mexeu muito comigo, assim, quando eu li, porque sempre as minhas alunas, deixa eu ver aqui para quem que eu já dei aula, a Dani está aqui, a Mércia, eu acho que eu já devo ter falado, a Cíntia, eu acho que em alguma aula eu já devo ter falado a respeito disso, que é daquela divisão dos conhecimentos, né, aquela coisa bem, bem tradicional e didática, assim, que a gente pega da filosofia, eu acho, né, Mari? Do conhecimento tradicional, do senso comum, do religioso, do científico, do filosófico, né? E aí o Boaventura, e a gente separou muito bem essas caixinhas, né? Quando a gente pensa no conhecimento científico, a gente colocou cada conhecimento numa caixinha. E aí o Boaventura vem falando da ecologia dos saberes, né? Nessa perspectiva de integrar outras experiências, né? Outros saberes ali, que é o saber do pescador lá, da nossa pesquisa, Dani, Cíntia, né? Do pescador artesanal, que a gente tem uma ideia de ser superior a eles, né, por estarmos na instituição, na instituição educacional. E aí o Boaventura traz isso à tona, assim, né, da possibilidade de ouvir outros saberes para a gente poder entender melhor. E aí ele chama a atenção, o Krenak especificamente, na integração da experiência indígena. Será que a gente está levando em consideração também esse conhecimento, né? Então, incluir o conhecimento indígena também nessa ecologia dos saberes. Então, essas são as duas coisas iniciais aí que me chamam muita atenção na leitura, né? Primeiro, esse conceito de humanidade, que é bem pessimista na minha leitura, e sobre essa citação que ele faz ao Boaventura de Souza Santos. É isso, vamos ver se tem alguém querendo falar. Realmente eu senti também um pouco de, né, meu Deus, assim, todas as leituras que a gente teve nesse tempo que a gente teve de aula, todas elas traziam a gente para uma coisa muito ruim mesmo, né, no sentido de que, pô, tá tudo perdido. O professor André mesmo, ela mesmo, a professora André também trazia coisas para a gente que só remetia a coisas ruins. Né? E aí tem alguns trechos do livro que não, né? Que tem aquela coisa lúdica da questão das montanhas, né? De como saber se o dia vai ser bom para fazer uma dança, uma festa, ou coisas desse tipo, né? Traz uma coisa bonita, né? Que a gente não vê todo dia. E também traz a questão do respeito, né? Que eles têm, que falta muito, muito e vai faltar sempre para o ser humano, né? E acho que o livro em si, o nome do livro, ele parte de um princípio que a gente está vivendo agora, né? Como que a gente quer adiar esses dias, né? O final dos tempos. A gente já vive assim, a gente já nasce já com essa ideia, né? Que a gente quer adiar tudo que é de ruim, né? E de repente a gente cai essa bomba em cima da gente, né? 3 meses atrás começou essa coisa sendo vivenciada, né, na vida real, né? E todo dia a gente tenta, né? Tá tentando, fazendo a quarentena, né? Respeitando o próximo, né? A família, os amigos, né? Esse distanciamento. A gente está tentando adiar esse fim do mundo, né? Porque tá tão aí, tá tão latente, né? É mais ou menos isso, né? E também me pegou muito a questão dele falar da resistência do índio, né? Que eu falo assim, tá acabando todas as aldeias, estão acabando tudo. Ele fala assim, a gente já está resistindo há 500 anos. A gente vai continuar resistindo, né? É resistência sempre, né? E é isso. Vou dar a palavra para outra pessoa, porque senão eu continuo falando. Mas volta a falar daqui a pouco. A gente quer te ouvir mais, viu? Adriane, junto com você, os passarinhos também falaram, viu? Tem um horário, tá? Daqui a pouco começa a piorar a situação. Pode. Alô? Então, boa tarde a todos. Um prazer, né? Estar vendo vocês novamente, ainda que à distância, é legal estar em contato, né?
Eu queria só fazer um comentário inicial. Gente, eu não acredito que vocês estão me ouvindo, é sério? É só fazer um comentário inicial que eu percebi na fala dela, na fala do Krenak, na palestra que ele fez, né, ele comentou inicialmente que dispensou um convite que havia acontecido na ocasião dos 500 anos, né, do que muitos chamavam de descobrimento, e ele não quis ir, mas depois, em outra ocasião, alguns anos depois, ele foi, né. Eu acho que ele faz um esforço para tentar um certo afastamento, mas eu tive a impressão que, apesar do esforço que ele faz em estar ali em Portugal, eu acho que a fala dele traz não só um pessimismo, mas um certo ressentimento. Eu acho que esse ressentimento da fala dele acaba prejudicando no sentido de apontar, de fato, de forma concreta, alguma atitude para se evitar, de fato, o fim do mundo, né? Ele faz referência àquela história árabe, né, de que a concubina deixa para o dia seguinte para contar mais uma história, para evitar a sua morte. Ele não cita explicitamente, mas tem uma coisa implícita dessa referência aí. Então, ele acaba, nesse conceito de humanidade, homogeneizando a outra humanidade. Em determinado momento, ele diz que, do ponto de vista dessa civilização, dessa cultura ocidental, do ponto de vista dessa civilização ocidental, dessa humanidade europeia, branca e cristã, os índios seriam uma subhumanidade. Ele coloca essa questão. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala de uma perspectiva nativa e de uma perspectiva indígena, indiretamente ele coloca esse modo de ser e estar no mundo como superior a toda outra humanidade branca, cristã e europeia. Então, eu acho que homogeneizar demais, ainda que eu entenda que o André está colocando que o contexto da fala dele é essa provocação, sim, mas eu acho que tem ali um ressentimento de vocês vieram e acabaram com o nosso modo de ser e de viver, e nós queremos viver a nossa vida e não queremos nos integrar a essa civilização, a essa humanidade que nós não vamos reconhecer, mas vocês são inferiores a nós, porque nós temos uma visão de mundo acima, superior. Então, isso aparece quando ele fala assim, olha, o rio para nós é uma pessoa, ele é sagrado. Então, poderíamos deduzir que se a humanidade ocidental passasse a considerar os rios e a natureza como pessoas, como sujeitos, elas seriam melhor tratadas, mas não. A civilização ocidental capitalista não respeita, ainda que sejam as pessoas. Isso está muito claro nos crimes ambientais mais recentes, que mataram aí, se não me engano, 600, 700 pessoas. Então, a vida das pessoas também não é respeitada, né? Então, o ponto central é a incompatibilidade entre o capitalismo e a natureza. Esse é o ponto central, e que esse autor aqui explora, né, capitalismo e colapso ambiental, e ele vai trazer algumas sugestões interessantes, mas que também não resolvem o problema. Mas então eu senti, assim, esse ressentimento na fala dele, me impediu de perceber que dentro dessa humanidade, dessa civilização ocidental, há vozes discordantes, e principalmente a voz da ciência, né? Inumeráveis pesquisas têm chamado a atenção para esse colapso imediato que se aproxima, caso não haja um novo projeto de sociedade, uma sociedade pós-capitalista, né? Mas depois eu vou, se tiver oportunidade, continuar, mas agora eu vou deixar para vocês aí. Ótimo, André, obrigada. Bom te ver e bom te ouvir. Agora aqui pelas inscrições, Mari.
certo? Oi? Eu me inscrevi na sequência ao André para discordar dele. Primeira coisa que eu queria falar, antes de falar por que eu discordo, é retomar a palavra pessimismo, que a Rafa trouxe, a Adriana também e tal. O livro, ele chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, de fato, eu, junto com vocês, identifico um pessimismo no fato de ele reconhecer que o fim do mundo virá. Ele não fala ideia para suspender o fim do mundo, ou ideia para eliminar o fim do mundo, ou ideia para paralisar o fim do mundo. Ele fala ideias para adiar o fim do mundo. Então, sim, nessa perspectiva, poderíamos dizer que ele é um pessimista. E ele explica por que esse mundo está no fim, né? Ele explica porque a gente começou a impor e acelerar uma finitude lá atrás, né? Mas ao mesmo tempo que ele pode transparecer esse pessimismo, que pode até vir de um certo ressentimento, como o André disse e tal, ele fala que as alternativas para adiar o fim do mundo, em momento nenhum ela partiria do mesmo paradigma. Em momento nenhum ela partiria da mesma necessidade de você hierarquizar, tampouco de você excluir. Na verdade, quando ele fala, bom, então como é que a gente faria esse adiamento do fim do mundo, considerando que o fim do mundo começou quando a gente fez essa separação. A gente fez uma separação entre humanidades. A gente hierarquizou, a gente fragmentou, a gente se distanciou da natureza, a gente deixou de levar em consideração saberes originários, a gente deixou de levar em consideração grupos de pessoas. A gente, ao definir a humanidade, a gente possibilitou vários processos de exclusão. E aí ele fala possibilidade de contar mais uma história. Ele não fala possibilidade de contar a nossa história. Ele fala possibilidade de contar mais uma história. Então, quando ele cita Boaventura de Souza Santos, José Mujica, Dani Copenaua, o Eduardo Galeano, o Eduardo Viveiros, e eu até, aproveitando que ele fala diversos nomes, eu até indico, sugiro para quem ainda não conhece, a própria Chimamanda, Chimamanda Adichie, que ela fala do risco de uma história única, do perigo que é nós nos basearmos numa história única. Eu acho que quando ele propõe a possibilidade de nós contarmos mais uma história, contarmos múltiplas histórias, é uma ideia de a gente poder se libertar. E a gente vai se libertar porque, ao contar várias histórias, a gente consegue imaginar novos mundos possíveis. Uma única história, ela nos dá uma origem e um destino. Múltiplas histórias nos dá a possibilidade de elaborar, pensar, criar, sonhar, confrontar, mas muitas vezes integrar e desenvolver novas possibilidades, né? Então, acredito que sim, ele pode ser um pessimista, mas ele é um poeta, e esse livro é pura poesia, né, gente? Quando ele fala da montanha, quando ele fala do rio, quando ele fala da dança, do prazer, da fruição, é porque isso é um estilo é um jeito legítimo de estar no mundo. E se é um jeito legítimo de estar no mundo que a gente simplesmente desconsiderou, retomar isso não significa colocar isso acima. Significa, o silenciamento é histórico, ele é de muito tempo, então reconhecer que um povo existe, que ele produz, que ele cria, que ele tem uma linguagem, que ele tem uma cosmovisão, que ele reconhece o rio daquele jeito, não significa que o jeito que ele reconhece o rio é superior. Não significa que o jeito que ele vê a montanha é superior. Personalização não é diferente. Personalização não é a mesma coisa de hierarquia, né? Mas são vozes que ao longo do tempo foram silenciadas. Ótimo, Mari. Obrigada também pela reflexão.
Vamos agora ouvir a nossa querida professora Etiane. Oi, gente. Estão ouvindo bem? Façam um sim. Então, eu queria resgatar essa dimensão. Eu achei tão bonito a Adriana falando dessa dimensão mais poética, né, do livro, naquele fundo verde. E aí, então, para mim, né, o André falou, acho que foi o André, que talvez não existisse no livro alternativas concretas, né, para adiar o fim do mundo. Mas para mim tem muito, sabe? É um livro que me sensibiliza para esse resgate de uma relação com a terra. Eu vou colocar, eu até selecionei uma passagem, eu vou colocar no chat. Que eu acho para mim a mais bonita. Eu vou ler, tá? Já que é um círculo de leitura, né? A gente pode ler. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra. Para mim, eu não sei se foi inteira a citação, vocês veem mais do que isso? No meu chat está cortado. Tá, enfim, vocês estão vendo a continuidade, né? Essa eu acho uma das passagens mais bonitas e que para mim se torna uma pista concreta para adiar o fim do mundo, sabe? Algum nível de resgate na nossa relação com a Terra me parece muito importante, assim. Inclusive, né, dentro do sistema capitalista, né? Então, como que a gente pode pensar, por exemplo, a gente que é um Instituto Federal, alternativas de desenvolvimento econômico local, lógicas talvez mais solidárias de economia, enfim. Então, eu consigo, o livro ele me inspira para algumas pistas, né, de como adiar o fim do mundo, e muito relacionadas a essa relação com a Terra. Aí, trazendo também, né, para esse contexto de pandemia, né, a gente vê que é um mundo que entra em colapso muito facilmente, né, justamente porque é um mundo que ele está todo numa interdependência global e dissociado, né, dessa relação com uma esfera mais local e com a Terra, né. Então, se qualquer ponto dessa engrenagem falhar, a gente não come já, né, sei lá. Então, eu fico pensando muito nesse resgate, assim, inclusive a pandemia me faz refletir sobre isso, sabe? Me dá vontade, inclusive, inclusive, olha só, eu tô presa num apartamento, assim, né? Me dá vontade de estar num lugar que tenha terra, sabe? Me dá vontade de plantar algo que eu como. Enfim, me desperta esse tipo de ideias, assim, sabe? Tanto o livro quanto a pandemia, né? Então, o que eu queria marcar é isso, a relação com a terra. Legal, legal, muito bom, Tiane. Obrigada. Mais alguém? A Adriana está falando aqui. A Andréia Gomes quer falar, nossa professora de biologia. Eu vou só ler o comentário da Adriana, porque eu acho que eu fechei o microfone dela e eu recebi a mensagem aqui de que só ela mesma consegue depois ativar o microfone, quando eu desativo. Então, ela vai ter que sair e entrar de novo. Então, a Adriana está falando aqui. Vejo que aconteceu uma entrega também, terceirizando a entidade e a nossa culpa, quando ele fala que na questão das reservas, ter esse aval por esses agentes. A fala da Adriana. Andréia Gomes, pode falar, minha flor. Olá, pessoas, tudo bom? Boa tarde, crianças. Bem, eu não dei aula para a maioria de vocês, né? Mas é bom ver carinhas assim, né? Diferentes. Eu fico feliz, eu estou bem feliz em estar nesse evento aqui, né? Parece que eu fico um pouquinho mais inteligente ouvindo vocês. Mas a minha visão, bem, eu de formação sou bióloga, trabalho com ecologia, né, desde os 19 anos, né, tem pouquinho tempo, assim, pelo menos o que mais me interessa é isso de leitura. E aí, só uma coisa que me veio, assim, eu vou ser bem breve, mas só uma coisa que me veio um pouco, quando a gente está falando, saindo um pouco da poesia da Etiane, talvez concordando mais com o André, porque eu vi a palestra dele, e também li o primeiro trecho do livro do Krenak, de um outro livro, que ele fala que está na pandemia, né? Foi até a Mariana que nos enviou, e que ele fala que entrou em isolamento, só que para ele é difícil, é bom, né? Talvez difícil para nós escutarmos, a Etiane que está falando que está presa num apartamento, e ele fala
é difícil para os outros entenderem que eu estou em isolamento, mas acabei de plantar uma mandioca, né? O isolamento dele é diferenciado, né? E aí, assim, que eu refleti sobre o que vocês estão comentando aí, eu acho que é um pouco saindo da poesia, esse nosso estado antropocêntrico, né, que quando fala sobre personalizar, eu anotei umas palavras que vocês falaram de personalizar, né, de personalizar rios, isso para quem estuda, ou para quem estuda ecologia, por exemplo, é muito louco, é poético, mas do tipo, rio é um rio, uma pessoa, e eu não personalizo o rio, sabe? É diferente. E aí a ideia de adiar o fim do mundo, para mim, também, eu quero que vocês depois comentem, porque talvez eu, não sei se eu estou certa, mas o que vem na minha cabeça também é uma ideia antropocêntrica, porque eu estou adiando o mundo para o homem, porque o mundo vai se transformar, outras espécies vão vir, mas o mundo não vai acabar, entende? Não vai acabar, vai transformar. Então, outras formas de vida, outros seres, é o que eu imagino, né? Assim, é o que eu imagino. Claro, né? Pensando, então, assim, foi isso uma reflexão de ouvindo, é claro que tem todo esse lado poético e tem todo lado, a visão de vocês, e quando eu escuto, que é ótimo, a primeira coisa que me vem aqui é isso, assim, um pouco, caramba, a gente está falando de adiar, e ele mesmo uma pessoa com uma visão de muita conexão com a Terra, né? Ela ainda fala em adiar o fim do mundo para os homens. Tudo bem, pode ser a proposta dele, né? Então é só para a gente colocar aí, né? Em pensar que, ó, o mundo vai se transformar e vai acabar para os homens. A gente não vai ter o que comer, tia, provavelmente, se continuar nesse sistema. Mas, e aí somos nós, que aceleramos muito esse processo. E na minha cabeça, isso é uma coisa, assim, na ideia da ecologia, isso é uma coisa que vai acontecer. Assim, a transformação, novas espécies vindo, umas espécies extinguindo, outras vindo, isso é natural. É claro que para a gente não seria... nós não seria numa geração tão próxima, gente, se não for na nossa, acho que não vai ser, mas numa geração tão próxima a que a gente está existindo, né? Bem, é só isso, assim, só queria lançar uma ideia, talvez um pouquinho diferente, que é essa ideia de que o mundo vai acabar para várias espécies que estão presentes aqui hoje, né? Por uma aceleração do homem, né? Por um processo de muita intervenção humana. Então, vai acabar para nós, mas que outras virão. Não sei se isso como fala? Se isso conforta. Acho que não, né? Mas é isso, Rafa, era só mais uma ideia um pouco diferente, talvez, mais biológica do assunto. Maravilhosa, Andréia, obrigada. Você me fez lembrar aqui de não sei se vocês viram, né, uma entrevista, um debate, na verdade, entre o Krenak e o Marcelo Gleiser, que é um astrofísico, que também ele é maravilhoso, e ele fala exatamente isso que você está dizendo, assim, né, que a gente, humanos, estamos sofrendo, mas que os bichinhos estão aí, os passarinhos voando, a natureza continua aí, né, então realmente tem algo para a gente pensar no nosso comportamento, né, no nosso lugar aqui. Mas obrigada, Andréia. Eu acho que agora quem quer falar é a Andréia Falcão. Depois disso, eu vou só ler, Andréia Falcão, enquanto você se prepara, o comentário da aluna Cíntia, que é a nossa aluna do curso técnico em administração, uma fofa, e ela fala assim: o que me chamou a atenção foi o olhar dele pela natureza, quando ele fala sobre o rio e a montanha. Acho que o corre-corre, né, do dia a dia, a gente não dá valor para essas pequenas coisas. E nesse momento de pandemia e isolamento social, o que tem me acalmado é o contato com a natureza. Comecei a plantar e estou adorando. Ela me mandou foto
fotos das plantinhas dela, do espaço com o verde que ela está fazendo na casa dela, lindo, gente. Realmente estar em contato com a natureza nos acalenta mesmo, né? Muito obrigada, Cindy, pela sua fala. Mais alguém, gente, gostaria de comentar algo? A Adriana está comentando aqui, né, cada vez mais se fechando com os arranha-céus, que ele menciona, né, a respeito do fechamento das pessoas. A gente vai se fechando, né? A Adriana também comenta aquela passagem, né, a humanidade vai viver em ambientes artificiais, que são esses ambientes onde nós estamos, né? A Mari, então, quer falar? Mari, palavra sua. Dani, Mércia, Natália, Lara, cadê vocês, gente? Vai ficar só professor falando aqui, não pode dar linha para professor, porque professor gosta de falar. E aí, se eles tiverem oportunidade de falar, eles vão falar, aí eles vão monopolizar, aí uma coisa puxa a outra. Gente, peguem esses microfones, senão vai dar o horário e vocês não vão ter falado. Então, a gente vai tentar fazer aqui um pouco de silêncio, mas vocês têm que colocar o nome ali no chat. Eu queria comentar só sobre um trecho que ele fala o seguinte, ele fala, né, da necessidade de resgatar as histórias antigas da Terra, porque nós ocidentais e ocidentalizados, porque nós brasileiros, né, gente, que estamos ali, o que seria a margem, porque a noção de humanidade, ela foi construída também não para nos incluir, né, nós somos a humanidade da margem, e aí nós somos ocidentalizados e a gente na marra começou a se empurrar para dentro da própria noção de humanidade para ver se alguma legitimidade fosse dada ao nosso modo de existir, mas na verdade nós não somos o centro. E aí ele fala que que é uma necessidade de resgatar histórias antigas da Terra para promover essa pluralidade de narrativas. Aí ele fala da Terra como Pachamama, Gaia, Mãe Deusa, fluxo de graça, beleza, fartura, aquela que oferece em abundância, né? E oferece em abundância para a existência e para a manutenção da vida, né? E para o sentido da vida. Então, ele fala que isso é fundamental. Mas eu acredito que esse resgate, retomando um pouco aquilo que eu estava falando, esse resgate de outras cosmovisões não é um resgate para, novamente, fazer com que essas cosmovisões sejam superiores. E eu acredito que a prova dessa necessidade, dessa vontade do Krenak de dizer que todas as formas de existência, de relação e de correlação são legítimas, quando ele fala que a ciência foi subjugada pela técnica. Só por esse trecho dá para a gente entender que ele não fala, ele não faz uma defesa de outra coisa que não seja a ciência, né? Ele reconhece a ciência, mas fala que nós, como essa humanidade que a gente criou, circunscrita e excludente, nós, ao criarmos essa humanidade, a gente proporcionou uma forma de estar no mundo sob o domínio da técnica, e sob o domínio da técnica que não leva em consideração o conhecimento, a pluralidade, os testes, a independência, a liberdade, o ímpeto construtivo. A técnica, muitas vezes, ela pode ser, se alienada de outros saberes, ela pode ser destrutiva. Ele fala, se ela pode ser destrutiva, será que a gente não tinha que reintegrar a ciência nesse outro conhecimento? Será que a gente não tinha que reintegrar os saberes ancestrais nessa técnica? Será que a gente não tem como conformar saberes? Aí ele fala, né, que é preciso a gente reconfigurar os mundos, reconfigurar os equipamentos e reconfigurar a produção dos nossos próprios corpos, de modo que o mundo consiga nos acolher. Essa ideia, para mim, pelo menos, gente, ficou muito assim,
como uma proposta de que, ao fazer isso, a gente pode criar uma rota alternativa e uma rota possível, uma rota que, de fato, promove esse adiamento, né? São os paraquedas coloridos. E sim, essa ideia que a gente está falando, que é muito poética, dos rios, montanhas, etc., da dança, do prazer, da fruição, eu acredito que ela seja muito bonita e muito poética, mas ela também vem para nos provocar, porque quando a gente tem uma reação do tipo, cara, o que ele bebeu para falar que o rio é pessoa? Por que ele está falando do céu? Por que ele está falando... Na verdade, é uma forma de cutucar a gente e falar, pera lá, essa cosmovisão, essa maneira de entender o mundo, ela existe, é compartilhada por inúmeras pessoas e ela é tão legítima quanto um experimento científico, uma maneira analítica de entender a realidade, e elas podem nos trazer consequências e oportunidades muito boas. O conhecimento científico, ele tem o seu valor e ele nos possibilitou tantas coisas como humanidade, do mesmo modo que a relação que os povos originários têm com a natureza possibilitou tantos conhecimentos, tantos saberes, tanta riqueza nessa experiência humana, nessa experiência de vida, nessa relação. Então, não dá para dizer que vamos abrir mão de um em detrimento do outro, ou vamos abrir mão do outro em detrimento do um. Eu acho que é uma conformação, sabe? E essa conformação, ela é enriquecedora, principalmente para a gente que foi formado nesse modelo ocidentalizado, né? Que a gente foi formado, eu falo por mim, num modelo absolutamente analítico de pensamento, absolutamente fragmentado entre ciência, entre filosofia, entre saberes empíricos e assim sucessivamente. Quando ele fala para retomar isso, eu acho que assim abre muitas portas. Mais algum comentário, gente? Não? Eu queria só deixar, vou mandar depois para vocês, que eu coloquei na página, lá no mural do IFRJ, uma lista com os links de lives que ele tem participado, né? Como a gente está comentando que ele está bem famoso, então ele está participando de várias lives, várias entrevistas, e aí a Copy jogou no site para que vocês possam ver. Inclusive tem essa que a Lara está sugerindo, que é da conversa dele com o Siddhartha, que foi realmente muito lindo, né? Os dois conversando ali pela Companhia das Letras, bem legal. Alguém mais quer comentar algo? Então, para finalizar, Mari, a gente tinha separado aquele poema, né? Vamos para ele, então. Vou contar a história desse poema. Eu acho que algumas meninas já ouviram, que é o seguinte: a gente fez um curso, deixa eu achar ele aqui. A gente fez um curso agora, acho que no final de maio, né? Um curso chamado Saberes e Resistência. Um curso muito lindo, muito lindo. Tá todo ele no YouTube, né? Teve vários palestrantes, vários encontros, inclusive vai ter uma segunda edição. Eu super recomendo que vocês façam, porque por essa ideia de resistência e de saberes tem tudo a ver com esse livro do Krenak, né? Que é exatamente trazer outros tipos de saberes para a gente poder pensar, né, no mundo, para a gente poder pensar naquilo que a gente tem feito. E aí, no último dia do curso, o responsável pelo curso leu um poema que foi escrito por uma professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, eu vou ler para vocês esse poema, só vou explicar duas coisinhas para que o poema faça mais sentido, né? Ele fala a respeito dos povos de uma aldeia indígena, o Catu, como o Krenak, aqui em Minas, né? Tem o Catu no Rio Grande do Norte, então ela faz uma referência a eles. E fala também de mangaba. Mangaba, não sei se todo mundo sabe, é uma fruta, né? Então vai ter essa referência. Vai ter referência também nesse poema de batata, porque esse povo planta batata naquela região, é um dos grandes produtores de batata orgânica na região, né? E é um povo que tem sofrido muito também. Então vou ler o poema, minha voz não é muito boa para leitura, mas a Mari me colocou nessa tarefa.
Vou ler para vocês. Antes da chegada dos ventos da triste partida, que insistem em retirar da vida o fulgor, faz a grandeza do amor, lugar que se habita, o caminho em direção ao vale do Catu, e sente o saber no sabor da mangaba, e encontra na terra e no ar, nas águas, o fogo para ser, existir e resistir. Quantas vezes forem preciso. Quem sabe uma segunda independência? Afinal, estamos vivos, mas viver não basta. É preciso bem viver para sabermos em quanto é tempo o valor da vida, não medida em moedas, cifras, entradas e saídas. Quanto vale mesmo a vida? Recordo o teu futuro e conto uma nova história. Nas vozes, olhares dos erês e curumins, a vida sem esperas, esquivas, morada dos encantados, pronta para ser vida, vida ao que vale a vida. Vida percebida, sentida e compartida. Assim, no feminino do tempo é que se faz a evolução. Vida que dança ao festejo doce das batatas e chama a terra de mãe. Somos muitos nessa roda. Deixa girar e quando da chegada dos ventos, pergunta-te a ti mesmo, enquanto é tempo, para que e quem serve o teu conhecimento, saberes e resistências. É isso. É muito lindo, né, esse poema. Muito lindo, muito lindo. Fica, então, para a gente refletir nas possibilidades, né, que a gente pode agora. Eu acho que a gente tem essa missão de pensar em novas possibilidades, né, cada um na medida do seu possível, na medida das suas possibilidades. É isso, gente. Queria agradecer muito. Agradeço muito a presença de todo mundo. E estaremos aí no mês que vem juntos para a gente poder estudar de novo, refletir e se aconchegar na palavra uns dos outros.